Ex-patinadora Santa Liduína de Xiedan, virgem, leiga e mística holandesa que, unida intrinsecamente ao Cristo sofredor, soube oferecer as suas muitas amarguras pela conversão dos pecadores e pela salvação das suas almas. Eu me chamo João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. As vidas de todos os santos foram muitíssimas sofridas, como já falamos, e é sempre conveniente repetirmos, tendo respondido ao chamado do Senhor: se queres seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Todos, sem exceções, padeceram em suas vidas verdadeiros martírios, não importando sua condição ou classe. Reis e imperadores, mártires, confessores, apóstolos, bispos, doutores, homens e mulheres, jovens, idosos e crianças, todos eles, para alcançarem com Cristo a glória da eternidade, tiveram que enfrentar os sofrimentos do Calvário, entendido tanto como perseguições, quanto como contrariedades, doenças e torturas, e mesmo a morte cruel propriamente dita. E apenas porque enfrentaram com paciência heróica as tribulações deste mundo, os chamamos de santos, merecendo ser contados entre aqueles que alvejaram as próprias vestes no sangue do Cordeiro. Os sofrimentos de cada um, no entanto, somente quem os padeceu pode dizer o quanto lhe custou, o quanto lhe doeu, mas parece que podemos também afirmar, com certa razão, que determinados sofrimentos são mais intensos do que outros. Se estivermos enganados, que nos façam a caridade de corrigir-nos. Neste sentido, Liduína pode ser contada entre as almas mais torturadas de nossa bimilenar história de fé. Com efeito, os sofrimentos pelas quais ela passou, certamente bem poucos suportariam padecer com alguma heroicidade. E mais, enquanto naturalmente qualquer um de nós, quando adoecemos pela mais ínfima enfermidade, pedimos a Deus que nos cure, que nos faça um milagre, Liduína, de sua parte, pedia para que Deus os aumentasse. Consequentemente, em seu leito, onde viveu décadas prostrada, em tudo dependendo de outras pessoas, ela dizia que se soubesse que uma única Ave Maria pudesse aliviar o seu sofrimento, ela não a rezaria, feliz como estava de sentir-se literalmente abraçada à cruz do Cristo sofredor. Sua vida olhamos hoje como uma verdadeira via sacra, com uma série de estações que conduziram-na desde o Getsêmani até o Gólgota, e de lá até a felicidade eterna no céu. Filha de pais muito pobres, porém muito religiosos e honestos, Liduína ou Liduvina, a única menina numa família de 9 irmãos, nasceu em Xiedan, na Holanda, num domingo de Ramos do ano 1380. Dos primeiros anos de sua infância, nada temos de muito interessante que mereça ser dito. Ela era uma criança absolutamente comum, alegre e espirituosa, que só se diferia das demais pela atenção muito especial que, com os pais, dedicava aos mais pobres. Aliás, uma outra característica sua também a tornava proeminente. Dizem, era muitíssima bonita. E assim ela cresceu e se tornou um partido muito atraente para os rapazes de sua cidade natal. Agradável em todos os aspectos. Os pais, evidentemente, julgaram ter sob sua tutela uma joia de inestimável valor, considerando tanto suas qualidades pessoais quanto sua beleza física. Eles cuidaram, pois, de instruir o melhor que pudessem a pequena filha. Certamente, ela escolheria no futuro se casar com algum rapaz rico de Xiedan, o que salvaria toda a família da pobreza e da miséria. Mas, detalhe, não sabemos exatamente se no coração de Liduína ardia o desejo de se consagrar a Deus como religiosa
ou se pretendia viver para sempre à sombra dos pais, dedicada exclusivamente como leiga às orações e às obras de caridade. Fato é que, quando estava para completar os 15 anos de idade, ela jurou a Deus a pureza intocada de seu corpo e de sua alma e pediu ao Senhor que a tornasse menos bonita em sua fisionomia, para não correr o risco de atrair para si atenções maliciosas. Deus, muito rapidamente, respondeu à consagração da moça, aceitando-a como sua, digamos assim, noiva. E que outro presente mais digno de uma consagrada a um Deus crucificado, que não os sofrimentos e a própria cruz? Ora, corria o ano de 1395. O dia era 2 de fevereiro, festa da apresentação de Jesus no templo, popularmente chamada Festa de Nossa Senhora das Candeias ou da Purificação. Naquele ano, a região de Xi'an havia sido atingida por um rigorosíssimo inverno que, inclusive, duraria várias semanas, atravessaria os meses e alcançaria o ano de 1396. Como em todos os países em que o frio é de congelar os rios e lagoas, Liduínas e suas amigas gostavam de passar parte do dia se divertindo na neve e no gelo, especialmente patinando sobre as águas congeladas dos canais de sua terra. Nesta condição, pois, a encontramos entre os risos e as alegrias comuns à sua idade. Foi então que, enquanto patinava, Liduína foi atingida em cheio por uma amiga que trombou com ela. Com o choque, a menina voou longe e caiu com muita força no chão, com tanta força que não conseguiu se levantar, sendo preciso ser carregada para sua casa. Com o passar dos dias e com Liduína acamada, os pais chamaram alguns médicos para examiná-la, pois ela não sentia suas pernas. O diagnóstico não foi nada animador. Ela havia fraturado irreversivelmente uma das costelas do lado direito e, muito possivelmente, havia quebrado também alguns ossos na coluna. Ela estava, pois, condenada a nunca mais andar. A princípio, Liduína lamentou profundamente sua nova condição, que só piorou com o passar dos dias e dos meses. As dores se generalizaram por todo o seu corpo, especialmente quando começaram a ser notáveis alguns abscessos internos que, por fim, estouraram e contaminaram todos os seus órgãos. Dores de cabeças alucinantes se tornaram cada vez mais contínuas, dores de dentes, inflamações bucais, febre, insônia e uma inexplicável, insaciável sede. Ela também vomitava sem parar quando expelia como que parte de seus órgãos internos, que pareciam estar todos apodrecendo, estando ela ainda viva. Era um verdadeiro espetáculo suas contorções sobre a cama, pois nenhuma posição aliviava sequer minimamente suas dores. Com seus vômitos, Liduína foi expelindo dia após dia sua beleza física, outrora tão apreciada por todos, e se tornou tão horrorosa em sua aparência que ficou irreconhecível. André de Delft, um dos melhores médicos da região de Xi'an, declarou que não conhecia nada que humanamente pudesse ser feito no caso de Liduína, sendo muito provável que ela morreria logo nestas condições. Bastava, pois, esperar pacientemente pelo fim. Naqueles tempos, assim como nos de Cristo, muitos entendiam as doenças como castigo divinos ou como consequência de possessão demoníaca. Não faltaram, portanto, os que consideraram ter sido Liduína amaldiçoada por Deus, uma endemoniada. O padre local, chamado João Pot, muito caridosamente se dispôs a dirigir a alma da jovem desenganada. Instruída por ele, luzes começaram a crepitar no mais íntimo de seu coração. Ela se recordou do voto que havia feito a Deus há alguns anos e considerou que, antes que uma desdita, talvez seus infortúnios pudessem ser uma resposta de amor.
Contemplando os sofrimentos do Cristo encarnecido e crucificado, Liduína desejou ardentemente se unir à sua paixão e pediu que, se fosse da vontade de Deus, pudesse viver neste mundo o quanto fosse possível e que seus sofrimentos fossem ampliados até os limites das dores de Jesus, desde que seu amor por ele também se dilatasse. Deus atendeu às súplicas da jovem de tal modo que, 3 anos depois de seu acidente, sua alma se encontrava mergulhada numa tal paz que muitos pensavam que ela havia perdido totalmente o juízo. Mas não. Liduína estava absolutamente consciente de tudo e, tendo se oferecido a Deus como vítima de expiação pelos pecadores empedernidos de todo o mundo, decidiu ela mesma acrescentar às mortificações involuntárias da doença outras mais. Seu colchão feito de penas, por exemplo, o único conforto que ela ainda possuía, pediu que fosse substituído por um estrado de madeira, nu e cru, que seria para ela como a cruz foi para Jesus. Ali, ela devia morrer pela salvação das almas. Com a mudança admirável do temperamento da jovem, o padre João Pote, que a princípio lhe trazia a Eucaristia apenas 2 vezes por ano, passou a ministrar-lhe o sacramento com mais frequência, a cada 2 meses, e sempre nos dias das festas e das solenidades litúrgicas. Como disse o primeiro biógrafo de Liduína alguns anos depois, a comunhão eucarística e a meditação da paixão do Senhor se tornaram, por assim dizer, os 2 braços com os quais ela abraçava seu amado. Como se não bastassem os sofrimentos de antes, quando Liduína completou os 19 anos de idade, sua enfermidade atingiu proporções muitíssimo inquietantes, capazes de provocar náuseas em qualquer pessoa mais sensível, sendo-nos um pouco custoso até mesmo relatar o que se deu com ela. Em sua fronte brotou uma ferida que se infeccionou e abriu-lhe o rosto em purulências que borbulhavam da testa até o meio do nariz. Seu lábio inferior foi separado parcialmente do queixo, onde seus olhos se tornou totalmente cego, e o outro ficou tão sensível à luz que mesmo a visão da lareira da sua casa lhe causava dores de cabeça terríveis. No ombro brotou uma inflamação repugnante que resultou numa nefralgia tão intensa que já não conseguia mais mover nem o braço direito, nem o restante do corpo. Somente a mobilidade da mão esquerda parecia não ter sido afetada. Os vômitos se tornaram ainda mais violentos, agora acompanhados de hemorragias no nariz e até mesmo nos ouvidos. Sua febre era constante e tão alta que ninguém desconfiava se tratar de malária ou febre terçã, como a doença era chamada naquele tempo. As convulsões internas acompanhavam a febre no seu ritmo e gravidade, sendo tão intensas que contorciam todo o corpo de Liduína. Os pais da jovem enferma eram muito pobres, como já dissemos, mas eles venderam tudo o que era possível para pagar alguns dos melhores médicos da época, no intuito de oferecerem à menina qualquer alívio em suas dores. Ninguém, no entanto, foi capaz de diagnosticar de que doença ela sofria. Para os médicos, a bem da verdade, ela parecia ter sido atingida por diversas patologias ao mesmo tempo. Aos poucos, a fama da extraordinária doença de Liduína, bem como de sua insuperável paciência, foi extravasando os limites de Schiedam, chamando a atenção de todos os médicos e cientistas da Holanda e mesmo da Alemanha e da Inglaterra, sendo muitos os que vieram de todos os lados examiná-la. O então conde da Holanda, da Zeilândia e de Hainaut, Guilherme VI, também conhecido como Guilherme II da Borgonha, e sua esposa, Margarida, se interessaram pela causa de Liduína e enviaram seu médico particular, Godofredo de La Haye, para que investigasse o caso. Godofredo era bastante conhecido e querido por todos, tanto por sua habilidade quanto por seu conhecimento científico.
assim como por sua bondade, sendo por muitos chamado como Zonderdank, que quer dizer literalmente não há de quê, uma alusão à resposta que geralmente dava aos pacientes que costumava atender sem nada cobrar. Em se tratando da doença de Liduína, no entanto, nem mesmo Godofredo, com todo o seu conhecimento e experiência, pôde identificar. No muito, o que conseguiu foi curar por meio da aplicação de cataplasmas, que é uma pasta feita à base de diversas plantas, as feridas externas da jovem, melhorando um pouco sua aparência. Porém, como se a doença de Liduína correspondesse de fato aos desígnios divinos, os cataplasmas de Godofredo resultaram em hidropisias que doíam tanto quanto as inflamações purulentas. Hidropisia é o acúmulo de fluidos corporais por debaixo da pele e dos tecidos celulares. Além da heróica paciência com que Liduína suportava todos os seus sofrimentos, é oportuno dizermos, nos muitos anos que se seguiram, enquanto seu corpo se alternava entre convulsões incontroláveis e catalepsias, ela aparentava estar sempre submergida num profundo êxtase divino. Não parecia. Ela efetivamente vivia arrebatada em contemplações espirituais somente comparáveis às dos maiores místicos de toda a história da Igreja. A partir do ano 1407, por exemplo, ao lado de sua cama, via constantemente seu anjo da guarda, que com frequência mostrava para ela as cenas da paixão de Jesus. Ele também a levava espiritualmente para lugares e épocas muito distantes, inclusive Roma e mesmo a Terra Santa dos tempos de Cristo, fazendo-a conhecer em detalhes muitas coisas que nunca ninguém havia observado antes. Esse seu dom foi testado por inúmeras testemunhas, por pessoas do povo e por eclesiásticos, e mesmo pelas autoridades civis daquele tempo. Do mesmo modo, os seus dons de cura e de profecia, que se manifestaram quase imediatamente na época em que compreendeu sua vocação, foram investigados. Por diversas vezes, Liduína foi também arrebatada espiritualmente ao céu, antigozando a visão beatífica dos anjos e dos santos. De igual modo, foi levado ao purgatório, onde viu uma incontável multidão de almas padecendo de dores angustiantes por suas ingratidões a Jesus. Liduína é contada por muitos hagiógrafos dentre os santos estigmatizados, quer dizer, dentre aqueles que sentiram na própria carne e receberam no próprio corpo os sinais visíveis das chagas que Jesus recebeu em sua paixão. No entanto, se destaca por ter sido toda ela uma chaga viva, não havendo sequer um membro de seu corpo que não tenha sido afetado por suas muitas enfermidades. E, se alguém ousar em considerar que os dons com que Deus revestiu sua alma resultavam em algum alívio sensorial, convém elucidar. Cada profecia que saía da boca de Liduína, cada manifestação mística, cada cura, cada visão, Deus equilibrava com o agravamento de suas dores. Liduína estava claramente, por vontade de Deus, crucificada com Jesus. Como se não bastassem a pobreza de sua família e os sofrimentos decorrentes de suas doenças, Deus reservou ainda à sua eleita o prêmio das perseguições, das contrariedades e das calúnias, a fim de fazê-la ainda mais semelhante ao seu Filho divino. O bispo local determinou certo padre chamado André para o atendimento espiritual das vilas de Chieda. André, no entanto, era um homem sem nenhum escrúpulo, mundano e até mesmo libertino. Ora, ao se dar conta de que em sua paróquia havia uma santa, logo tratou de desacreditá-la. Escolheu, no entanto, as piores calúnias possíveis. Dizia ele, ela era uma hipócrita, visionária, possuída por demônios, que somente pelo conhecimento de Satanás podia fingir conhecer tantas coisas ocultas. Ele ainda
se negou a dar a sagrada comunhão a Liduína e mesmo no púlpito da sua igreja difamou a jovem e proibiu os fiéis de irem vê-la. O povo, porém, conhecendo as comprovadas virtudes de Liduína, se encheu de raiva contra o próprio pastor e ameaçaram expulsá-lo da cidade a pedradas se não se calasse. O poder público teve que intervir para que o padre não acabasse morto pelos fiéis. Foi então que as autoridades locais se aproveitaram do tumulto para mandar investigadores à casa de Liduína, a fim de que comprovassem o quanto pudessem os dons que eram atribuídos a ela, notadamente o da Inédia. Desde que sua doença se agravou quando ela tinha 19 anos, Liduína foi aos poucos rejeitando todo o alimento sólido, haja vistas que regurgitava tudo. Depois passou a se alimentar apenas de água, sopas muito leves e um pouco de vinho. Mas mesmo isto, seu organismo foi se mostrando cada vez mais incapaz de suportar. Por fim, conforme verificaram diversas testemunhas, inclusive os investigadores do governo local e os soldados mandados para vigiar a casa dela, Liduína passou a se alimentar exclusivamente da Eucaristia, o único alimento que seu corpo tolerava. Depois de várias investigações, como todos previam, a inocência da jovem foi comprovada e a canalice do padre de Chieda manifesta. O bispo local, ciente de tudo o que havia acontecido no vilarejo, deu ordens para que Liduína recebesse em sua casa a Santa Comunhão de 15 em 15 dias, ou sempre que reclamasse pelo sacramento. Aos que porventura considerarem poucos os sofrimentos de Liduína, convém acrescentarmos os maus tratos que recebeu da parte de alguns de seus parentes, que sentiu repugnância dela e a tratavam com aspereza e desprezo, a exemplo de uma de suas cunhadas, obrigada pelas circunstâncias a fazer-lhe companhia. Especialmente a ela, no entanto, a enferma respondia com doçura e com palavras de consolo, bem como com orações. O Duque da Bavária, tendo ido visitar Liduína certa vez, ficou muito impressionado com a rispidez com que a cunhada a tratava e quis saber como era capaz de suportar mulher tão megera. Liduína respondeu: é bom tolerar a impertinência e as fraquezas de pessoas assim, nem que seja para corrigi-las pela paciência e para ensinar a mim mesma a não me irritar. No que se refere ao dom da Inédia de Liduína, convém esclarecermos. Verificou-se que, de fato, pelo menos nos últimos 9 anos em que viveu, ela não se alimentou de nenhuma outra espécie que não fosse a Sagrada Hóstia. Além do mais, as perseguições que a jovem suportou resultaram na comprovação de um outro dom, sua capacidade de manter-se sempre acordada, fosse em virtude dos sofrimentos constantes, fosse em virtudes da graça de Deus que agia nela. Com efeito, por pelo menos 7 anos, Liduína não dormiu sequer por um momento. Não fosse tudo isso suficiente, muitas pessoas alegaram também ter visto o quarto em que a jovem dormia irradiar uma luz tão intensa que, pensaram diversas vezes, ele estava em chamas. Tendo sido toda a sua vida uma verdadeira via sacra, Liduína previu que seu fim seria muito angustiante. Morreria sozinha, sentindo-se abandonada como Cristo no Getsêmani. Este abandono nós podemos interpretar de diversos modos. Tanto ela viu morrerem prematuramente cada um de seus parentes mais próximos, tanto os pais quanto todos os seus irmãos, como também ela se encontrava só quando agonizou neste mundo pela última vez. Uma terceira e melhor interpretação, contudo, é aquela em que contemplamos nossa santa angustiada como Cristo, que se sujeitou à vontade do Pai e bebeu sozinho o cálice da amargura, o peso dos pecados de toda a humanidade. Mas como a Virgem Dolorosa e o apóstolo São Paulo completaram em sua carne
o que faltava às tribulações de Cristo, assim também era preciso que Liduína se sujeitasse em tudo a Deus. Ela faleceu no dia 14 de abril de 1433, aos 53 anos, por volta das 3 horas da tarde, quer dizer, na mesma hora em que, segundo os evangelistas, Jesus rendeu sua alma ao Pai. Por longos 34 anos, Liduína foi experimentada por Deus com sofrimentos que muitos de nós não suportaríamos pacientemente sequer por uma semana. Um de seus primeiros biógrafos, dentre os quais o famoso escritor Tomás de Kempis, autor da Imitação de Cristo, chegou inclusive a dizer: Liduína, por certo, estaria morta 20 vezes se seus males fossem naturais. Um só já teria bastado para matá-la. De fato, com a misteriosa doença de Liduína foi considerada mística por muito tempo, somente com o avanço da medicina é que os cientistas chegaram à conclusão sobre o mal de que padecia. Tratava-se de um caso agudo de esclerose múltipla, doença até hoje sem cura, que, como é dito no site da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM, é uma doença neurológica, crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. Liduína representa para a história e para a ciência moderna o primeiro caso da doença amplamente relatado. Assim, pois, no dia 3 de agosto de 2018, data em que em muitos lugares é considerada como Dia da Conscientização da Esclerose Múltipla, foi lançada no Brasil um documentário chamado O Diário de Liduína, dirigido por Leonardo Gambera e Daniel Moreno, que não trata especificamente da vida da santa, mas de como são tratados os pacientes acometidos de seu mesmo mal. A ABEM estima que apenas no Brasil cerca de 40 mil pessoas sofrem de esclerose múltipla. Reclamada como santa desde seu falecimento, Liduína de Chieda foi oficialmente elevada às honras dos altares pelo venerável Papa Leão XIII no dia 14 de março de 1890. Ela é considerada patrona dos patinadores e, muito convenientemente, é invocada por aqueles que, como ela, sofrem de esclerose múltipla. Particularmente neste dia 14 de abril, quando celebramos sua memória, rogamos para que Santa Liduína interceda do céu a Deus por nós, a fim de que nunca nos queixemos dos nossos sofrimentos diários, geralmente tão mesquinhos se comparados aos de Cristo e aos dela. Antes, aprendamos com ela a oferecer tudo o que padecemos a Deus, a fim de que Ele não somente nos dê forças para suportar com paciência todas as provações, mas também para que configure nossas pequeníssimas cruzes à cruz redentora de Jesus. Nas palavras de Santa Liduína: quando as vagas da tristeza submergem vosso coração, em lugar de desesperardes, procurai a misericórdia de Deus, como a criança procura o seio materno. Enfermos e sãos, sejamos, pois, a exemplo de nossa santa, canais de redenção, uma vez por todas, realizada por Jesus Cristo no sacrifício do Calvário. Oremos. Ó Deus, que nos destes em Santa Liduína, exemplo admirável de um amor apaixonado por Jesus, concedei-nos por sua intercessão a graça de suportarmos as provações desta vida e de ajudarmos nossos irmãos a carregarem as suas cruzes, a fim de que, juntos, sejamos conduzidos por vós às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos sem fim. Amém. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo.
Santa Liduína de Chedan, rogai por nós.